Saudações antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e, antes de mais nada, peço, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Peço também que já deixe o like agora no início do vídeo para dar o nosso pagamento, que é a única coisa que a gente pede para vocês. Então deixa o like aí, porque a gente faz vários vídeos de Game of Thrones, a maioria são bons, pelo menos, vocês dizem. Então, por favor, deixa o like agora no início do vídeo, senão você vai se esquecer e vai sair sem deixar o like. Peço que você sempre olhe a descrição do vídeo, porque lá eu sempre deixo alguns outros vídeos para vocês assistirem. E sempre olhe também aqui nos vídeos recomendados. Eu sempre costumo deixar vídeos recomendados para vocês, vídeos que eu acho interessantes, para que vocês saibam mais sobre não só GOT, mas também minha opinião. E também peço que vocês acompanhem a gente nas nossas redes sociais, que também esses links estão na descrição do vídeo. Além do mais, a gente tem uma série de vídeos sobre The Walking Dead que a Eduarda Campos faz. Era para ter saído ontem um vídeo meu fazendo a palavra final dos filmes de super-heróis. Não deu para eu fazer, então ele vai sair no sábado que vem. A Duda também era para ter entregado o vídeo da semana passada de The Walking Dead, não deu, mas ela vai entregar ele na terça-feira, fazendo junto à análise do episódio desta semana, que vai ao ar hoje, inclusive. Então, já se inscreve no canal. Eu vou deixar nos vídeos recomendados e na descrição a playlist de Destrinchando The Walking Dead. Peço desculpas pela minha voz, que eu tô gripado, então tô com essa voz de... parece daqueles caras que anunciam alguma coisa no metrô, né? Próxima estação Sé, desembarque pelo lado direito. Então, desculpem, não tem como eu melhorar minha voz, ela vai ficar assim. Mas eu acho que semana que vem ela já vai estar boa e vocês não vão sofrer com isso. Mas enfim, hoje eu vou falar sobre a Cidade Livre de Braavos. Na semana passada eu falei sobre a Cidade Livre de Volantes. Não é minha ideia na semana que vem fazer um vídeo falando sobre Cidade Livre, mas eu achei interessante Braavos vir logo em seguida de Volantes, porque as duas são cidades que basicamente são opostas uma da outra. Se você assistiu o vídeo passado, você sabe que Volantes se localiza no extremo sul de Essos, enquanto que Braavos fica localizado no extremo norte. Eu também disse que Volantes ela foi uma cidade construída sobre os ossos de escravos, enquanto que em Braavos os escravos eles não são permitidos, né? Ela foi fundada por escravos. Os escravos fugiram de Valíria e fundaram Braavos. Então lá a escravidão não existe, lá todo mundo é livre. Além disso, eu disse que Volantes era a cidade mais antiga das cidades livres, enquanto que Braavos é a mais nova. Enquanto que também Volantes é a cidade onde o poderio bélico está localizado em terra, ou seja, soldados em terra, montarias e etc. Enquanto que Braavos é um poderio militar muito poderoso em águas, ou seja, navios. Então elas são opostas uma do outro, mas apesar disso as duas são as maiores cidades das cidades livres, com uma leve vantagem para Braavos. A história de Braavos começa com sangue, basicamente. Um grupo de navios, junto de vários mestres e muitos escravos, estavam indo para a cidade de Sotoros. Esses escravos iam ser vendidos lá. Só que daí houve uma rebelião dentro dos navios, então todos os mestres foram mortos. Os escravos sabiam que eles iriam ser caçados o resto da vida, então eles juntaram os navios e foram o mais distante que eles podiam ir de Valíria e o mais distante que eles podiam ir também de Sotoros, que era a cidade onde eles iriam para ser vendidos. Então o mais distante da onde eles vieram e o mais distante do destino deles. E eles foram rumando aí, meio que sem rumo, para tentar achar um lugar para eles viverem. Um grupo de mulheres escravas, conhecidos como Cantoras da Lua, profetizou que eles iriam encontrar um lugar. Esse lugar ia ser uma espécie de lodaçal, haveriam vários pinheiros nesse lugar, seriam várias ilhas e haveriam uma espécie de montanhas, meio que muralhas, que guardariam essa cidade. Além disso, haveria um nevoeiro, vários nevoeiros, na verdade, um lugar onde a névoa é bastante comum, que esconderia a cidade dos Cavaleiros de Dragão que passassem por cima. Então, foi profetizado isso e eles acabaram encontrando um lugar exatamente como as profetisas disseram.
Por conta disso, o templo dos Cantores da Lua em Braavos é o maior templo que existe. Em Braavos a gente não tem uma divindade dominante. Braavos, ela é uma cidade que, como ela foi fundada por muitos escravos, então cada um tinha sua religião. Então lá tem todas as religiões. Se você adora os deuses antigos, você pode. Se você adora o Sete, você pode. Se você adora o Deus Vermelho, você pode. O Deus de muitas faces pode. Os Cantores da Lua têm o seu templo, então as divindades maiores têm um templo só para elas, que é no caso os Cantores da Lua, os Homens Sem Rosto, que tem o Deus de Muitas Faces, o Deus Vermelho, mas a gente tem um grande salão que lá abriga centenas de religiões diferentes. E essas religiões, cada uma é como se tivesse uma salinha pequena para cada uma dessas religiões, para que cada uma das pessoas que forem lá para fazer comércio ou coisas do tipo possa prestar suas homenagens, dar suas preces, etc. para os seus deuses. Além disso, como era muita gente diferente, a gente também tem o problema do idioma. Apesar de que eles não tiveram um problema realmente grande com isso, porque a maioria deles eram escravos de Valíria, então seus mestres falavam o Alto Valiriano. Então, por conta disso, o Alto Valiriano foi adotado como a língua comum de Braavos. Como a cidade foi fundada por escravos, era óbvio que eles não iriam querer que houvesse escravidão ali aonde eles estavam firmando, né? Onde eles estavam começando uma nova civilização. Então, por conta disso, foi abolida a escravidão. Foi decretado, essa é a primeira lei de Braavos. Você não pode ser um escravagista. Eles não fazem comércio com um escravagista. Eles não podem fazer isso. É a primeira lei. Quando você chega em Braavos, está entalhado no arco, que são as pernas do Titã. Esse arco tá lá escrito essa primeira lei. Você não pode ter escravos, não pode levar escravos, não pode comercializar escravos. Quem é comerciante de escravos, Braavos não faz negócio, nem entra em Braavos, para você ter uma noção. Então, não pode acontecer esse tipo de coisa. E, inclusive, muitos dos Braavosi acabaram entrando em guerras contra a escravidão. Então, várias vezes ocorreram guerras no mundo conhecido de pessoas, de escravos contra pessoas livres, digamos assim. E Braavos acabava entrando nessas guerras para conseguir libertar escravos. Então, Braavos sempre foi uma cidade que lutou contra a escravidão. Braavos sempre foi um local que nunca foi convidativo para as pessoas, pelo menos inicialmente, né? Quando ele começou, era um lodaçal, a água do lugar era salobra, então nem tinha como beber, tanto que eles tiveram que fazer um canal, né? A arquitetura de Braavos, ela é uma arquitetura bastante inteligente. Eles tiveram que fazer um canal para trazer água de outro lugar até Braavos para eles poderem beber a água, que a água é salobra, então é ruim, não faz bem, etc. Mas, de início, era isso, era um lodaçal imenso, um nevoeiro sem fim e um monte de lama, era isso basicamente. Então poucas pessoas tinham interesse em ir para lá. Isso era uma coisa boa, afinal de contas eles estavam ali refugiados, então pessoas que quisessem ir para lá teoricamente não seriam inicialmente bem-vindas, eles queriam ficar ali de boa. Mas, apesar disso, era uma cidade bastante rica, era muito arborizada inicialmente, e você podia encontrar bronze, ferro, chumbo e outros materiais muito úteis para a construção de coisas em Braavos. Então lá tinha bastante minas, e eles puderam utilizar essas minas para eles fazerem a cidade prosperar. Como era muito escondida, então Braavos foi prosperando, fazendas, comércios, templos, casas e etc. O pessoal foi construindo em Braavos e a cidade foi crescendo bastante, sem muitos riscos, né? Porque ela era uma cidade secreta, inclusive era conhecida como cidade secreta, né? Poucas pessoas sabiam da existência dela, aqueles que sabiam era porque moravam lá. Então, todo mundo que morava lá, teoricamente, tinha navios, porque eles tinham que ir fazer comércio com outras cidades, etc. E eles, com medo de serem pegos, eles sempre andavam com várias falsificações, dizendo que os navios tinham vindo de outro lugar, e etc. E contavam histórias muito inteligentes para fazer com que as pessoas não soubessem de onde os navios vinham. Uma coisa interessante é que em Braavos, apesar da água salobra, tinha muitos peixes, então muitos pescadores surgiram por lá. E eles acabaram descobrindo uma espécie de caracol, parente dos caracóis de Tirosh, que fazem com que o tecido de Tirosh seja muito famoso, por conta da coloração, das cores vivas que existem nos tecidos de Tirosh, que eu vou falar aqui em outro vídeo.
esse caracol, ele tinha uma coloração roxa. Então eles utilizavam esse caracol com essa coloração roxa para tingir a vela dos navios que eles roubavam. Então, para mudar a aparência dos navios que eles roubavam, eles tingiam as velas de roxo. Vocês podem observar na série que a vela do navio onde a área tá é roxa. Por conta disso, esse caracol aí que solta essa coloração. Então, os navios Braavosi tem as velas com cor roxa. O líder de Bravos, o nome dele, o título dele é de Senhor do Mar. Isso, como eu já disse, o poderio de Bravos está nos navios. Então ele é quem comanda Bravos. A gente não tem muitas informações sobre como ele é escolhido. A gente sabe que é um processo bastante misterioso e bastante complexo também. Mas a população vota nesse cara e ele assume. E por muito tempo, como eu já disse, a cidade foi tida como uma cidade secreta. Mas um Senhor do Mar em específico, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, ele decidiu que estava na hora de abrir Bravos para o mundo. Ele decidiu, já morreram todos os escravos que fundaram a cidade. E todos os mestres desses escravos também já morreram. Então o risco agora é muito reduzido. Então vamos abrir Bravos para o mundo. Então esse Senhor do Mar enviou muitos navios, cada um para um canto do mundo conhecido, espalhando a palavra de Bravos, falando, olha, existe uma cidade, ela é próspera, ela é porreta, ela é foda, ela é topper e vocês podem ir para lá para fazer comércio agora. Mas antes disso, ele tentou ver se tinha como ele fazer isso de fato. Então ele enviou representantes do Banco de Ferro até Valíria para conversar com os netos dos senhores de escravos, cujos quais haviam morrido, né? Os navios haviam sido roubados para que fosse fundada a cidade. Então ele foi lá, enviou os representantes do Banco de Ferro para essa galera para pagar pelos navios que eles roubaram. Apesar de que eles pagaram pelos navios, não pagaram o preço dos escravos. Eles não iriam pagar o preço dos escravos, já que eles não acreditavam mais que nenhum daqueles ali eram escravos, eram livres. Mas o preço dos navios foi pago. Quando o acordo foi selado entre Valíria e Bravos, então Bravos explodiu em festa e é uma comemoração que existe todo ano. Quando chega no aniversário de desvelamento de Bravos, aí são 10 dias de festas ininterruptas, uma festa de máscaras, e quando chega no 10º dia, meia-noite do 10º dia, o titã de Bravos ruge e todos tiram as máscaras ao mesmo tempo. Bravos é considerada a cidade mais inexpugnável do mundo. Mesmo Volantes, que tem suas muralhas negras com 200 metros de altura, mesmo assim, Bravos é considerado mais inexpugnável que Volantes. Isso porque enquanto Volantes tem as muralhas negras, que são realmente muito poderosas, Bravos tem uma muralha de navios, a maior frota de navios que existe no mundo. Nenhuma outra cidade consegue ter tantos navios. Então, por conta disso, é muito difícil que alguém se atreva a tentar dominar Bravos, porque eles têm um poderio bélico muito poderoso mesmo. Além disso, eles têm o Titã que aparece na série. Ele tem 120 metros de altura e dizem que a primeira vez que você vê ele é uma visão amedrontadora. Isso porque os olhos dele ardem em chamas. O Titã é na realidade uma fortaleza. As pernas dele são de granito e é uma formação natural, é um arco natural que foi esculpida por pedreiros a fim de dar aquela forma das pernas dele. Depois, o resto do corpo dele foi esculpido foi construído, aliás, com bronze e cânhamo tingido de verde para dar a coloração esverdeada que o Titã tem. Dentro do Titã, a gente tem câmaras, a gente tem salões, a gente tem buracos assassinos, né? Buracos usados para colocar armas, etc., seteiras e muitas outras coisas. O que faz com que qualquer um que tente forçar a passagem para entrar em Bravos seja destruído facilmente, em pouco tempo, porque o Titã ele é uma fortaleza, então qualquer um que tenta passar não consegue passar, porque eles destroem já de dentro do Titã. Outra coisa muito importante em Bravos é o Banco de Ferro, o mais conhecido banco e um dos mais poderosos bancos do mundo também. O Banco de Ferro ele começou da seguinte maneira: alguns escravos tinham bens de valor. Esses escravos iam e escondiam as suas coisas dentro de uma mina de ferro, né? Eles não queriam que ficasse à mercê de piratas e outras pessoas, então eles iam nessa mina de ferro e
guardavam seus pertences. Conforme Braavos foi crescendo, então essa mina de ferro foi enchendo, as câmaras, as cavernas, etc. foi enchendo. E por conta disso, os Braavosi mais ricos começaram a pegar o que eles tinham de valor e emprestar para os irmãos menos afortunados. Então dessa forma surgiu o Banco de Ferro, né? Emprestando dinheiro e depois obviamente cobrando de volta. Então hoje, reis, príncipes, triarcas e vários outros monarcas viajam quilômetros de distância, milhares de quilômetros de distância para chegar no Banco de Ferro e pegar seus empréstimos. Inclusive, Westeros faz muito isso, né? A coroa de Westeros pega muito dinheiro emprestado do Banco de Ferro. A gente viu isso acontecendo na última temporada. E dizem que o Banco de Ferro sempre vai ter o que lhe é devido. Então, se você não paga suas dívidas ao Banco de Ferro, de uma maneira ou de outra, ele vai ter o que lhe é devido. Ou ele vai financiar os inimigos para que haja revoluções e você seja derrubado. E se ele não conseguir isso, é provável que ele pague assassinos para que o monarca em questão morra. Então, o Banco de Ferro é muito respeitado por conta disso. Príncipes, monarcas, triarcas, etc. caem quando não fazem o que o Banco de Ferro quer que seja pago o que lhe é devido. Outra coisa muito famosa em Braavos é a esgrima. A esgrima de Braavos é extremamente famosa porque eles são muito habilidosos. E ao invés deles usarem a espada longa e pesada de Westeros, eles usam lâminas pontiagudas muito afiadas, que são muito mais leves do que as espadas de Westeros e dão mais mobilidade. Eles não usam armaduras e os melhores são conhecidos como dançarinos da água. Isso porque eles duelam numa lagoa que fica perto do salão do Senhor do Mar, né? Então, por conta disso, dançarinos da água. Os verdadeiros dançarinos da água, dizem as lendas, que são capazes de matar um homem sem que eles perturbem a água, ou seja, tão rápidos que conseguem matar um cara sem a água sentir a perturbação nela. O melhor dos melhores desses caras é conhecido como Primeira Espada de Braavos. Esse cara é quem defende o Senhor do Mar e comanda também ali toda a guarda real dele, digamos assim. Então esse cara é um cara sempre muito foda. Durante a história, várias primeiras espadas estavam em guerras e acabaram dando suas vidas para salvar dezenas de senhores do mar aí. Outra instituição muito famosa é a instituição dos Homens Sem Rosto, uma instituição que, apesar de ser muito famosa, não há tantas informações assim sobre eles. A gente sabe que eles acreditam que todos os escravos valerianos veneravam um único deus e esse deus era a morte. Esse deus era a representação de praticamente todos os deuses que existiam. Então é um deus sem rosto, um deus sem face, ou deus de muitas faces, digamos assim. Porque ele representa todos os deuses. Então esses caras são extremamente habilidosos e dizem que essa instituição é mais famosa do que a própria Braavos. E que um homem sem rosto foi o cara que liderou todo mundo e fundou o Braavos. Muitas vezes a gente ouve falar isso. Esses caras, normalmente, quando o Banco de Ferro não consegue derrubar um monarca por meio da guerra, esses caras são contratados para ir lá e matar o monarca, ou assassinar, envenenar, fazer alguma coisa. Apesar de que não conseguimos provar isso, porque esses homens sem rosto normalmente são irrastreáveis. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, se vocês tenham entendido tudo que eu falei por aqui. Se você não curtiu ainda esse vídeo, agora é sua última oportunidade praticamente para fazer isso. Então curte, se inscreve no canal, marca o sininho aí para você receber todas as notificações, acompanhe a gente nas nossas redes sociais e acompanhem também os outros vídeos que eu sempre deixo aqui para vocês. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.